Olá, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for ver, né? Hoje estou aqui mais uma vez, eu, Mônica, para juntos partilharmos o Evangelho do dia. Hoje mais tarde um pouquinho, devido a algumas intercorrências, mas o importante é estarmos aqui, louvando, adorando e ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, não é verdade? Então, o evangelho de hoje está no livro de São Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 35 ao 43, e ele nos diz o seguinte: Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era. Anunciaram-lhe que era Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem pena de mim. Jesus então parou e ordenou que o trouxessem até junto dele. Quando chegou perto, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu recupere a vista. Jesus disse-lhe: Recupere a sua vista. Tua fé te salvou. No mesmo instante, recobrou a vista e seguia Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, ao presenciar isso, pôs-se a louvar a Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, eu nem preciso dizer, né, que sempre eu falo, né, umas palavras lindas a qual eu fiquei apaixonada, mas não tem como não se encantar com o que Jesus nos deixa, né, com as palavras do Senhor. E aqui mais uma vez não tem como não se encantar, porque a gente olha esse pobre homem, vamos dizer, o miserável da sociedade, ele tinha tudo para ser discriminado, que nós vivemos numa sociedade que tem muitos hipócritas. Ele era um pobre, não somente pobre, ele estava ali à beira, né, da miséria mesmo, um mendigo pedindo esmolas, não tinha nada, né, não tinha o que comer, não tinha onde morar, não tinha nada. Além disso, era cego. Olha quantas impossibilidades, quantas barreiras tinham na vida desse homem. Mas nada disso o impediu de ter fé. Quantas vezes nós passamos por alguma dificuldade e logo a gente já perde a fé, né? Jesus não me ama, Jesus não me quer, cadê esse Deus que todos falam? Sem saber que cada um passa por dificuldade, cada um na sua individualidade tem sua necessidade, tem a sua necessidade, aquilo que você precisa e que você tanto quer, e você acha que por você passar, que você é o único que passa por aquela dificuldade e que você passando por aquilo, você já não tem Deus, que Deus não te olha. E não é assim. Nós não sabemos, nós não reconhecemos a vontade de Deus, o propósito de Deus, os projetos do Senhor nas nossas vidas. Ele tem um projeto de vida na minha vida, ele tem um projeto de vida na sua vida, independente da sua dificuldade. Quem sabe passar por essas dificuldades esteja nos planos dele, para a gente chegar depois, né, a vencer em outras batalhas. Não é tudo o que queremos. Esse final de semana eu falava à minha turma da catequese. Gente, não é por estarmos vivenciando a palavra, por estarmos servindo, por estarmos na igreja ali colaborando sempre, que a nossa vida vai ser uma maravilha, não. Pelo contrário, se prepare muitas vezes aí que as adversidades vêm, porque o inimigo sabe que nós estamos ali focados em Deus e que independente do que vier, nós temos a obrigação de acreditar e de ter fé cada vez mais nele, porque o cuidado dele é constante, é o tempo todo, ele está nos olhando, né? Então, independente do que aconteça, vamos ter fé. Olha as dificuldades desse homem, e como eu falei, né,
a sociedade que a gente vive, há situações, há pessoas que vivem com hipocrisia. Então pregam o amor, mas quando chega um desse que está fedendo, né, por morar na rua, não toma banho, está com roupa suja, não tem como se limpar, não tem como, né, não tem como se alimentar, quanto mais se limpar, tomar um banho, aí excluem. Mas Deus não é um Deus da exclusão. Ele ama igualmente a todos nós. Sabe aquele bandido, aquele que fez aquelas maldades, que está lá na penitenciária, ele tem por ele o mesmo amor que tem por mim, que tem por você. Porque ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele veio, ele é o remédio das doenças do pecado. Ele quer te livrar disso. Então esse aqui, quando ele já tinha um empecilho de ser pobre, de ser discriminado, de ser um mendigo, ele já tinha um empecilho de ser cego, que muitas vezes, além da limitação, traz também a discriminação. Ele tinha um empecilho de que estava ali, ó, as pessoas passando e mandando ele calar a boca, mais um obstáculo. E aí é que ele gritava, porque Jesus muitas vezes ele está esperando. Sabe aquele Jesus no Santíssimo que está ali sozinho? Que às vezes você vai na missa, não se dá nem o trabalho de ter um minutinho com ele, quanto mais ir lá num momento seu de folga, de ficar diante dele, se colocar, conversar com ele. Ele está te esperando. E Jesus nos provoca muitas vezes a isso. Ele que sabe tudo, será que ele não sabe a minha necessidade, não sabe a sua? Sabe! Mas ele quer que a gente esteja ali. Muitas vezes ele procura, até para acabar com a nossa arrogância, a nossa prepotência, que a gente se humilhe diante dele e fale das nossas necessidades. Parece que nós não acreditamos, nós só pedimos por pedir e esperamos, e muitas vezes ficamos zangados como se não acontece. Coloque isso para Deus. Se não vier o que você quer, ele continua sendo Deus. Talvez não fosse do nosso merecimento, talvez não fosse o momento certo. Quantas coisas eu já pedi e não aconteceram, e nem por isso eu vou virar as costas para o meu Deus, aquele que me ama, aquele que cuida de mim, aquele que tem o zelo por mim, porque eu sei, eu vejo o cuidado dele, mesmo me faltando algumas coisas que eu quero, eu sei do cuidado dele. E prestemos atenção. Será que a gente está pedindo certo, está pedindo aquele que é conveniente às nossas necessidades? Porque Deus ele vai olhar para aquilo que necessitamos, não aquilo que queremos. Muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas aquilo não é necessário à nossa vida. Então que a gente pare e pense, né? E como eu falei, não é porque estamos diante de Deus, ouvindo, seguindo, que nós temos que nos colocar como os melhores e que iremos conseguir. Haja com fé. Quantas vezes esse cego não deve ter pedido até chegar esse momento? Mas ele reconheceu Jesus, muitas vezes a gente não reconhece. Ele mesmo cego, ele estava ali. E o que foi que Jesus falou para ele? A tua fé te salvou. Então tenha fé. Tem um pedido que você está orando, já tem tempo, persista. Pode ser que não seja hoje, seja amanhã, seja daqui 10 anos. Persista naquela oração. Persista, confie. Confie naquele que é o Deus do impossível. Só Ele pode te ajudar, mas tenha fé. Então, uma boa semana, amanhã um feriado, que possamos tirar esse dia, né, esse tempinho para adorar, para buscar, para refletirmos, para pedir sabedoria no meio a tantas coisas que vêm acontecendo nesse tempo, né, atual em nossas vidas. Então, fique com Deus, na presença sempre da nossa mãe, a Virgem Maria, e que ela nos guie, nos proteja e nos leve cada vez mais para próximo do seu Filho Jesus. Amém.